me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês pra reagir aqui no canal, mais um vídeo lá no canal EWIP. Galera, recentemente ele postou essa parada aqui, ó. Dexter é o perro. Deve ser assim. Só que aí ele soltou a parte 2, né? Nós não vimos a parte 1. Então é hoje, que é o Experimento 0002. Cara, é alguma coisa de terror. Pela thumb aqui, não dá nem pra chutar o que é. A thumb? Ó. Parece um cachorro humanoide, né? É. Tá aí pra eles a thumb também? Tá. Não, tá. Parece um cachorro humanoide, né? Pois é. Aí e tem o Plankton de preto lá atrás. E aí alguma coisa ali no espelho com a tarja azul. Por quê? Não sei. Mas, cara, deve ser aquelas paradas macabras, alguma coisa de terror. Então, bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Deixa o like que ajuda muito, nos acompanhe também na Twitch, que tem live todo dia às 18. E hype pro vídeo aí, galera. Ajuda. Tipo react. Então, galera, bora começar. O link do vídeo original tá na descrição. Então Bora lá, né? Antes que vocês perguntem, eu vou gravar esse vídeo de óculos porque eu acabei de tomar banho e não faz bem pôr touca com cabelo molhado. E eu também não quero gravar tanto com meu rosto vanilla. XPGoat. Tá aí um nome que eu tenho lido com frequência. XPGoat é um canal no YouTube que tem uma criação que tem me chamado muita atenção. E vocês têm me pedido vídeo sobre. Inicialmente eu fiquei bem perdido pra fazer esse roteiro aqui. Isso porque o criador optou por botar um pouco da série no YouTube e um pouco no Teco Teco. E sim, tu precisa da continuação de ambos os lugares pra entender essa história. E do que essa série se trata e qual série é essa? Meus amigos, eu tô falando de Dexter, o cachorro. Essa série brinca com múltiplos universos e uma empresa que tenta entender eles e o que vive neles. E a série apresenta essa narrativa de uma forma bem criativa. E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês quem é Dexter e o que é o Experimento 0002. Antes de qualquer coisa, eu preciso deixar claro que essa história ainda tá em desenvolvimento. E nesse vídeo eu vou cobrir o que a gente tem até o momento, beleza? Beleza. A nossa história começa há 2 meses atrás. Experimento 0002, Dexter. A primeira coisa que a gente vê nesse vídeo é um espelho rústico em uma parede. E esse espelho já é parte do tal Experimento 0002. E a empresa que tá encabeçando essa investigação é a SICA, Centro de Investigação Científica Alternativa. Lembram que eu falei no início do vídeo que nessa série a gente teria uma empresa que tá tentando entender de múltiplos universos e as suas criaturas? Sim. Era da SICA que eu tava falando. E na cena seguinte a gente vai ter uma explicação bem explícita do que tá acontecendo. Abre aspas, portais entre espelhos. Esse projeto tem como objetivo viajar entre realidades alternadas e até mesmo poder viajar para o passado e para o futuro. Isso trará grandes avanços para a ciência. Fecha aspas. Caso tu tenha dúvida de como a SICA tá estudando os outros universos, é através dos espelhos. É por isso que o primeiro vídeo começa com mas a série não vai nos explicar como essa tecnologia funciona. Enfim, por meio do espelho desse vídeo, a equipe que tá encabeçando esse projeto vai tentar contato com o Experimento 0002, intitulado Dexter. A descrição que a gente tem desse ser é que ele é antropomorfo, porém possui características de um cão. Focinho, orelhas, pelo branco, e por algum motivo ele parece uma versão minha, só que cachorro. O objetivo desse contato é entender mais sobre o Dexter, saber se ele sabe falar e principalmente não deixar ele atravessar o portal, ok? Antes do contato de fato começar, o vídeo vai nos mostrar a arquitetura daquele espelho. Nos é mostrado que aquela parede florida é realmente só um cenário em volta do espelho, e em volta dessa parede existe uma proteção de metal, e no centro, obviamente, a gente vai encontrar o espelho. Eu imagino que essa parede florida seja pra tirar a ideia do Dexter que ele tá preso. Talvez eles quisessem criar uma zona segura, ou então simplesmente tirar a ideia de interrogatório. E quando o interrogatório enfim começa, uma pessoa não identificada vai nos explicar o que tá acontecendo. E depois de uma breve explicação, a gente perde o sinal de áudio, ficando apenas com a câmera. E o Dexter aparece. O que o vídeo nos dá a entender é que os pesquisadores não sabiam se o Dexter falava, mas mesmo assim eles perguntam como é que ele tá. E pra surpresa dos pesquisadores, o Dexter responde, abre aspas, e essa definitivamente não era uma resposta muito boa. O pesquisador até pergunta pro Dexter o porquê que ele tá atordoado, mas o Dexter não fala nada. O pesquisador notou que o cachorro antropomorfo não tá nem um pouco à vontade, é só olhar pra cara dele. Com isso, o pesquisador decide que vai ser breve com aquela entrevista. Logo depois disso,
disso, ele vai perguntar pro Dexter se ele tá com fome, e o Dexter vai dizer que sim, que ele tá com fome naquele exato momento. E nisso, a pessoa que tá falando com ele vai fazer uma piada. No caso, ele pergunta se o Dexter quer croquetas, que é tipo um sucrilho só que salgado. Isso era uma piada porque por conta da proteção em volta do Dexter, era obviamente impossível dar a croqueta pra ele. E logo depois de dizer isso, ele pede desculpas pela piada. E nisso, o Dexter diz que não sabe o que é uma piada. O pesquisador fala que uma piada é tipo uma brincadeira entre amigos. E quando ele fala isso, o Dexter interrompe ele perguntando: e o pesquisador diz que sim, que eles são amigos. E isso deixa o Dexter muito feliz. Notando essa questão do Dexter em fazer amizades e amigos, o pesquisador pergunta se ele sente emoções. E ele diz que sim, que sente fome. Fome não é uma emoção, isso é uma necessidade. E notando essa confusão, o pesquisador corrige ele. Ele pergunta se ele sente coisas como tristeza, felicidade, etc. E o Dexter fica em silêncio. Abre aspas, você sente dor? Sim, essa sensação é diferente e eu gostaria de sentir de novo. Essa é a frase mais estranha que o Dexter vai soltar durante todo o vídeo. E como qualquer um faria, o pesquisador pergunta como? Que tipo de dor? E o Dexter mostra qual dor ele gostaria de sentir. Ele mostra? O Dexter puxa a sua mandíbula de baixo pra cima, fazendo algo parecido com o que a armadilha de boca de urso invertida faz. Só que ele faz isso em si mesmo. Tudo pra demonstrar como é sentir dor e o porquê que ele gosta. Nesse momento, o nosso pesquisador fica perplexo, sem falar nada. E quando a gente menos espera, o Dexter tenta sair. Nessa hora, a transmissão é interrompida, e quando ela volta, a gente vê que o espelho que o prendia quebrou. O Dexter saiu da realidade dele pra nossa. Mas a gente ainda não faz a menor ideia do que ele quer. Quer dizer, isso que ele fez consigo mesmo é assustador, sádico e estranho. Mas não é necessariamente perigoso. Ainda nesse vídeo a gente vai ter um código Morse, que traduzindo ele dá a seguinte frase: Sika, precisamos de ajuda com o experimento 0002. O pesquisador que tava levando esse experimento pra frente deve ter mandado esse pedido de ajuda. Afinal, o Dexter escapou. Uma coisa desse vídeo que eu ainda preciso pontuar é o que tá escrito na descrição. A partir dela, a gente fica sabendo que o objetivo da Sika era apenas estudar outras dimensões, e não seres em específico. Ok, mas por que então que eles estão estudando o Dexter? Eles passaram a estudar o Dexter simplesmente porque ele se recusou a sair da frente do espelho da dimensão dele. Logo, ele tava bloqueando a visão do que eles queriam ter. Com isso, a equipe meio que não conseguiu dar atenção ao que eles realmente queriam. E como o Dexter não saía da frente do espelho, meio que o foco da operação mudou. Eles passaram a dar atenção pro Dexter. Eles ainda não sabem se o Dexter é hostil, e a gente só vai descobrir isso no próximo vídeo. O segundo vídeo dessa série começa diretamente aonde o primeiro acabou, o espelho quebrado, denunciando a fuga do Dexter. Logo após isso, a gente vai ver uma mensagem da Sika, que obviamente teve que se pronunciar sobre tudo isso. No pronunciamento deles, eles metem um migué que a notícia que o experimento 0002 havia fugido era falsa. Mas sendo falsa ou não, os laboratórios da Sika e todo o projeto de portais entre espelhos foi finalizado. Mas antes de ter sido finalizado, eles afirmam que prenderam o Dexter na dimensão dele, o que a gente sabe que é uma completa mentira. E nesse pronunciamento deles, eu fiquei me perguntando uma coisa. Foi noticiado que o Dexter fugiu, mas como que os jornais tiveram acesso a essa informação? Essa notícia vazou? A gente tem um informante? Não sei. E por enquanto, o vídeo não vai nos explicar isso. Continuando, durante o vídeo a gente vai estar na visão de alguém, e a resposta de quem é essa pessoa a gente encontra na descrição do vídeo. Inicialmente, a descrição só vai tentar nos convencer de que o Dexter não fugiu e que a notícia que ele fugiu é falsa. Nesse texto, é dito que o projeto dos espelhos só foi cancelado por falta de financiamento do governo, e não porque algo deu errado. Nessa descrição, a gente também descobre que tudo isso tá acontecendo em 1982, e as filmagens que a gente tá pra ver foram feitas por Valentim Gonzalez. Só que a última frase parece ter sido escrita por outra pessoa. Afinal, essa frase questiona duas coisas. Primeira, por que esse projeto existe? Segunda, por que o Valentim Gonzalez foi colocado nesse projeto? Aparentemente, a pessoa que escreveu essa parte conhece o Valentim. E essa pessoa até chuta que talvez ele tenha sido designado pra esse projeto por engano. E essa frase me faz crer que a pessoa do segundo vídeo e a primeira são as mesmas, mas nada confirmado ainda. Nesse vídeo, o Valentim Gonzalez vai basicamente nos mostrar como o Dexter deixou o laboratório depois da fuga. Basicamente, o Dexter saiu e se alimentou de todos que estavam por lá. E o Valentim Gonzalez é o único sobrevivente. Durante o vídeo, ele fica falando com a gente. Ele diz que não sabe se o Dexter pode sentir o cheiro dele. E bom, Valentim, eu sinto em te informar que ele sente. Se ele é um cachorro, né? Assim.
O Valentim Gonzalez corre pela própria vida. E apesar de derrubar a câmera, ele não foi pego pelo Dexter. E a gente sabe disso no corte seguinte. O Valentim tá de frente com a saída, mas ainda com a criatura atrás dele. E quando ele entra, ele não consegue entender o que ele vê. Ele dá de cara com o espelho, o suposto portal entre dimensões. Mas antes que ele consiga associar o que tá acontecendo, o Dexter chega na sala. Caso vocês não tenham entendido, eu vou explicar. Não é confirmado que o Valentim Gonzalez e o pesquisador do primeiro vídeo são a mesma pessoa. A gente sequer sabe se o pesquisador do primeiro vídeo tá vivo. Afinal, ele tava quando o Dexter saiu. Ele pode muito bem ter sido a primeira vítima. Ok, tirando isso do caminho, o que acabou de acontecer? Meus amigos, acreditem se quiser. O Valentim Gonzalez não tava na nossa dimensão. Ele tava do outro lado, na dimensão do Dexter. É por isso que quando ele abre a porta de saída, ele dá de cara com o espelho. E isso que eu tô falando não é teoria. O próprio vídeo nos confirma isso. Mais especificamente no final dele. Abre aspas. O projeto Portais Entre Espelhos é um sucesso e conseguiu introduzir um ser humano na dimensão do espelho. E essa frase muda toda a concepção da série. É por isso que mesmo do outro lado, a gente vê laboratórios. Se aquela é a dimensão do Dexter, a gente deveria ver outras coisas e não as coisas que tem na nossa dimensão, correto? O ponto é que do lado de lá, a gente vê a mesma coisa que a gente vê aqui, porém espelhadas. É isso que é a dimensão do espelho. Ainda na mensagem final do vídeo, nos é citado que a pessoa que foi colocada lá não notou que ela estava na dimensão dos espelhos. E estranhamente, eles dizem que o experimento 0002, o Dexter, não parece ser hostil. Ok, é só a gente ignorar o fato que ele matou o Valentim Gonzalez. É dito que a dimensão dos espelhos é 95% desconhecida e que ela pode realmente ser uma réplica exata da nossa. Talvez até ignorando a parte de ser invertida, espelhada. Mas isso o vídeo não deixa explícito se ela é ou não. A única coisa que eu fico me perguntando é se as pessoas também são duplicadas. Eu me pergunto isso porque enquanto o Valentim Gonzalez está se escondendo, ele cita ter visto o Dexter matar seus colegas e se alimentar deles. Então quer dizer que os colegas dele estavam lá? O vídeo deixa bem claro que o Valentim Gonzalez é a única pessoa a atravessar o portal de espelho. Então esses amigos dele já estavam lá, certo? Como a própria mensagem diz, o outro lado do espelho é uma réplica exata desse lado. E eu não duvidaria que sim, as pessoas também são duplicadas pro outro lado. Próximo vídeo. É tudo uma questão de ciência. Nesse vídeo, a gente vai ser introduzido a um outro órgão afiliado da SICA. Eu tô falando da CIA, Segurança Especializada em Anomalias. E o que a gente tá pra ver é o arquivo número 4. O nome dessa criatura nos arquivos da SICA é BON32A. A sua espécie é desconhecida e a sua altura é de 7 metros. Esse lugar que essa criatura tá é uma foto famosa de Liminal Spaces. E sabe o que mais é classificado como Liminal Spaces? As Backrooms. Essa criatura foi encontrada dentro das Backrooms. E ela é muito hostil. Abre aspas. Ele é muito hostil. Perseguiu-me pelos corredores do hotel e tem um forte cheiro de carne podre. Isso que vocês acabaram de ouvir é um relato anônimo. Nessa parte, o vídeo vai voltar um pouco e tentar nos explicar o que aconteceu com o Valentim Gonzalez. E como tudo aconteceu. Nessa parte, a gente vai ver o primeiro contato do outro lado do espelho. Nos é mostrado que foi oferecido ração pro Dexter. Afinal, ele é um cachorro. Mas quando olhamos pro Dexter, a gente vê ele coberto de sangue, mostrando que a ração não era a refeição que ele estava visando. Ele provavelmente se alimentou de quem tentou alimentar ele. Nos é dito que o Dexter faz um picadinho de gente antes de se alimentar. E eu só tô contando isso pra vocês por causa da frase que aparece escrita nessa parte. Cada morte é necessária. Cada uma delas é em nome da ciência. E essa frase deixa bem claro que a SICA sabe muito bem o que tá acontecendo. Eles querem que isso aconteça. Afinal, é tudo pela ciência. Em nome da ciência. Na cena seguinte, a gente tem uma frase bastante reveladora. A gente tá pra ver uma carta de um amigo do Valentim Gonzalez, aquele que foi jogado do outro lado do portal pra morrer. Nessa parte, a gente descobre o porquê isso aconteceu e o mandante disso. Pobre Valentim, ele não merecia isso. Quem jogou o Valentim do outro lado do portal foi uma pessoa que a carta se refere como Dosna. E muito provavelmente esse Dosna é uma espécie de CEO da SICA. Quando foi questionado por que o Dosna fez isso com o Valentim Gonzalez, ele apenas disse: não importa o que vejamos, é tudo pela ciência. O que fica entendido é que eles estão jogando pesquisadores da empresa lá dentro pra saber se o Dexter é hostil. E aqui eu de novo fiquei pensativo. O Dexter não havia fugido? Teria
teria ele fugido e depois voltado? Ou a Sika joga uma pessoa lá dentro pra justamente manter o Dexter intertido? A interpretação que eu tive é que o laboratório foi fechado e o Dexter tá preso lá dentro, tendo acesso ao laboratório todo e podendo voltar pra dimensão dele. E como a sua dimensão é um espelho da nossa, o laboratório do outro lado também tá trancado. O Dexter tá literalmente preso dos dois lados do espelho. E o Dosna tá se aproveitando disso pra fazer os testes dele. A pessoa que escreveu essa carta disse se sentir culpada, como se ela pudesse ter evitado a provável morte do Valentim Gonzalez. E eu digo provável morte porque quem tá do lado de fora não faz a menor ideia que o Valentim morreu. Afinal, a câmera que tava com o Valentim não voltou sozinha e ninguém entrou lá dentro pra buscar. Até agora. Lembram da Cia, que é afiliada da Sika? Essa força-tarefa foi designada a entrar no portal pra limpar a bagunça, recuperar a câmera e encontrar o Valentim Gonzalez. Ou então, os seus restos mortais. E eles estão fazendo isso porque, aparentemente, antes de morrer, o Valentim Gonzalez mandou um código Morse pra fora, pedindo ajuda. Os Cia entram dentro do espelho. E sem ir muito longe, eles encontraram o que sobrou do Valentim Gonzalez. Fora as mutilações, o que mais chamou a atenção daquela força-tarefa era o fato que o corpo parecia estar sendo absorvido pelo chão. Isso nas palavras deles. E eles ainda não sabiam do paradeiro do Dexter. Ele tá desaparecido. Eles falam isso por meio de um boletim que eles mandaram pra Sika. E por meio desse mesmo boletim, eles falam um pouco sobre o BON-32A. É citado que aquela criatura tá sob os cuidados da Cia e que ela tá sob extrema segurança e sendo observada pelos melhores cientistas. Amigos, aquela criatura das Backrooms de 7 metros de altura foi capturada pelo Cia. Não me pergunta como. Com o sumiço do Dexter, as atividades do laboratório voltaram ao normal. Até porque eles estão cuidando do BON-32A. Eles precisavam dos aparatos que estavam naquele laboratório. E justamente na hora que as atividades do laboratório voltaram, algo de errado aconteceu. Ele vai sair? Eu acho que ele cessou. O bicho quebrou o espelho. Lembram quando o Dexter se mostrou para essa equipe lá no primeiro vídeo? Ele ficava olhando para os pesquisadores, conversando, mas ele estava somente esperando a melhor hora de atacar. O Dexter sabe muito bem quando se mover e quando atacar, e novamente ele usou dessa estratégia. E ele conseguiu. Honestamente, eu não sei o que esperar dessa série. A série deixou bem claro no seu primeiro vídeo na descrição dele que o objetivo não era estudar essas criaturas, mas que elas simplesmente apareceram. O objetivo era estudar outras dimensões, no caso, a dimensão espelhada e as Backrooms. Mas na dimensão dos espelhos, o Dexter insistiu em ficar na frente da vista. E nas Backrooms, eles encontraram o BON-32A, que é super hostil. Então, para fins de segurança, ele foi preso, como a gente viu no último vídeo. Eu acredito que a volta pro laboratório, porque o Dexter não foi mais visto, é um grande furo de roteiro. Na verdade, ao decorrer dessa série, a gente teve várias coisas que não fazem muito sentido, mas a série sempre respondeu a essas incongruências da mesma forma. É tudo pela ciência. Aparentemente, o criador vai fazer um quarto episódio dessa série. Tanto no Teco-Teco dele, quanto no YouTube, tem um teaser onde mostra o Dexter comendo um sucrilho salgado. Algo que a gente já ouviu falar nessa série. E o nome desse programa é Eating with Dexter. E eu não sei como as coisas vão se desenrolar, mas eu tô muito curioso. E se vocês quiserem uma parte 2, comenta aqui. Bizarro, né? Não se esqueçam da nossa meta de inscrições. Se tu é novo aqui no canal ou assiste os vídeos esporadicamente, por favor, se inscreve. Tu vai... Meu Deus, derrubeu. Tu vai estar me ajudando muito a atingir a minha meta pessoal. E claro, não se esqueça de passar na loja do canal. O link tá sempre aí na descrição. Muito obrigado aos membros. E a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau. E tchau. Gostei. Cara, que doido, né? Que da hora. E aqui, ó, pelo que deu a entender, ó, esse vídeo faz 5 meses que foi postado. Assim, né? Não dá pra saber ao certo se é 5 meses ou tá beirando um sexto. Mas o outro saiu recente, ó. Ó, faz uma semana que saiu, tipo, ó, a parte 2. Que é o Dexter 2, só que é o experimento 1. É o 000. Eu não sei se é essa parada de antes de que aconteça isso, tem essa parada de comer, do sucrilhos e tudo mais. Mas, cara, é muito doido, né? Cara, eu acho muito bacana a galera do essa como é que chama? Tico-Teco? É, Tico-Teco. o Tic-Teco. Cara, eles
fazerem É uma umas artes lá. criatividade, né? Isso, Nossa. fazer umas artes lá e meter aqui uma teoria no YouTube. Aí voltar pra lá, a gente já viu do Bob Esponja, já viu do My Little Pony. Cara, é My Little muito Pony doido. Wars. É muito doido. E caso, e também vimos lá daquele Sonic, do Sonic, exato, a gente já viu alguns, tá? Caso você caiu aqui, nós já vimos alguns. E se você quiser uma série de tiver um alguma ou dois ou específica, três, né? exatamente, já deixa aí nos comentários, porque provavelmente o próximo vídeo que a gente vai reagir do EUIP é desse experimento aqui, porque deu continuidade. E a gente voltou pra pegar do começão. Belezinha? Então, galera, é isso. Estamos por agora e Até a próxima.